Glórias a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória. Bom dia mesmo, glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, aleluia, glória a Deus. Se nós estamos aqui, queridos, é porque, sinal de que Deus tem usado misericórdia de nós. E hoje a gente pode dizer claramente, sinal de que o Senhor tem nos livrado desse coronavírus. Na verdade, mais de 95 mil almas no Brasil já se foram por causa dessa questão. Hoje não é errado você dizer, Senhor, me guarde e me proteja do coronavírus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se porventura, se for o propósito do Senhor Deus, levar, que seja nós, que seja alguém de nossos familiares, que Ele possa também sarar a ferida. Porque a Bíblia diz assim, Deus fez a ferida e Ele a sarará. Seja qual for a ferida que houver no teu coração, a palavra de Deus diz assim, Ele fez a ferida e Ele a sarará. Por que Ele fez a ferida? Porque há certas coisas que fazem parte dos propósitos de Deus, certas coisas que Deus tem planos. Por isso que Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, seu chamado, seu propósito. Queridos, e hoje nós vamos começar, para a glória de Deus, o livro de Deuteronômio. E você que tem nos acompanhado, você vê que é o quarto livro da Bíblia. Não, Gênesis, Levítico, Números. Nós já passamos por 4 livros da Bíblia. Este é o 5º livro. Os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados de Pentateuco. Por quê? 5. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e agora Deuteronômio. Nós estamos vendo capítulo por capítulo e tirando mensagens para a nossa vida. Isso, querido, eu vejo assim algo inédito. Eu, pelo menos, nunca vi até aqui algum sacerdote fazer isso. Então, pretendo fazer isso enquanto viver. Então, eu sei que a gente tem uma caminhada longa assim, pela frente. Assim, espero eu. Deus falando conosco, capítulo por capítulo. Tudo está gravado aí no meu canal, Humberto e Vilca Leles. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, para que você possa ver essas mensagens o dia que você quiser, a hora que você quiser, e compartilhar com as pessoas que você ama. Tá ok? Querido Espírito Santo, nós vamos começar hoje o livro de Deuteronômio. É um livro também maravilhoso que nos traz muitos ensinos. Espírito Santo, vem ungir a minha mente, meus lábios, meus coração e falar com cada um que vai ouvir essas mensagens. Fale a mente, a alma, o coração de cada um, trazendo crescimento espiritual, emocional e, consequentemente, até bênção física, bênção material para teu povo. Amém. Queridos, o livro de Gênesis quer dizer princípio. É onde você vê o início de tudo. Êxodo, saída do povo de Israel do Egito. Levítico é sede santos porque eu sou santo. Nos ensina a ser santos e separados para Deus. Números quer dizer números, a contagem, que mesmo apesar de lutas e batalhas, Deus multiplicou. Você pode estar enfrentando lutas, batalhas, mas Deus é Deus. Deus de números é o Deus que fala que Deus não é homem para que minta. Agora, Deuteronômio, queridos, quer dizer repetição. No livro de Deuteronômio, o que tem nesse livro, pastor?
estão os discursos, queridos, que Moisés fez quando o povo de Israel eles estava na terra de Moabe, a leste do Rio Jordão, depois de terem caminhado 40 anos pelo deserto. Os israelitas, queridos, eles estavam prontos para atravessar o Jordão e tomar posse da terra de Canaã. Nesses discursos, queridos, o que Moisés tratou com eles? Nesse discurso, Moisés, ele faz com que o povo lembre do que Deus havia feito nesses 40 anos, como os havia livrado da escravidão do Egito, queridos, e os havia levado pelo deserto para a terra prometida. Então ele manda que o povo obedeça a Deus e cumpra a sua parte da aliança que Deus havia feito com eles, e avisa que serão castigados se forem desobedientes. Então, queridos, o Moisés ele entrega novamente os 10 mandamentos e fala da importância, queridos, do primeiro mandamento que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, certo? Ordena que o povo de Israel adore somente a Ele, somente a Deus. E ele chama a atenção do povo, queridos, para outras leis e ordens que devem governar a vida dos israelitas, certo? E é onde, nesse livro, Deus, o Moisés, ele vai escolher o Josué para liderar o povo. Então, queridos, isso é o Deuteronômio. Né? Ele começa dizendo assim: estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Parã e Tofel, e Labã, Azerote e Zizaabe. Certo, queridos? Antes de atravessar o Jordão. Por que Deus fez isso? Porque quando eles faltavam 10 dias de caminhada para entrar no Jordão, Satanás se preparou uma cilada. O Moisés havia mandado 12 espias para espiar essa terra de Canaã. Eles voltaram trazendo notícias boas, só que 10 deles colocou medo no povo. Ah, não, a terra lá é boa, mas só que tem um problema. Tem gigante, eles vão nos matar, eles nos veem como gafanhoto. E por causa disso, eles ficaram 40 anos peregrinando. Então, essas são as palavras. Porque a primeira geração de Israel, que foi liberta do Egito, recebeu as revelações desse livro. Só que, no entanto, queridos, pareceram no deserto. Queridos, todo aquele povo de Israel que saíram do Egito, que ficaram lá 400 anos escravos, toda aquela geração morreram no deserto. Só Josué e Caleb, na verdade, que entrou na terra de Canaã. Nem o Moisés entrou. Por quê? Porque Deus disse para ele, fala para a rocha da água. Ele chegou e bateu. Por causa disso, então agora você vai vir, mas você não vai entrar. Tá, queridos? Então, Moisés reúne eles e fala, vou repetir. Às vezes tem pessoas que não gostam de palavras repetitivas, né? Ah, será que o pregador não tem mais coisa para falar? Não, quero coisa nova. Mas aqui você vê quantas coisas Deus só vem repetindo, e o povo continuava errando. O povo continuava fazendo errado. No versículo 2 fala assim, 11 jornadas há desde Horebe, caminho do monte Seir até Cades Barneia. 11 dias, queridos, 11 jornadas, 11 dias. Esse era o tempo estimado que levaria os filhos de Israel a Canaã. No entanto, a caminhada durou 40 anos, número 1434. É o que eu acabei de falar aqui você, ó. 11 jornadas há. E sucedeu que no ano 40º, no mês 10º, do primeiro dia do mês, Moisés falou conforme a tudo que o Senhor mandara acerca deles. Então você vê, 11 dias é que eu falei.
para eles entrar na terra prometida. E eles marcharam 40, uma viagem que era de 11 dias, eles ficaram 40 dias. Misericórdia, queridos. O versículo 8 diz assim: eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a eles e a sua descendência depois deles. Então, queridos, a escravidão no Egito agora era apenas uma lembrança, amados, que deveria ser usada como alavanca para impulsionar o povo, queridos, a continuar na fé. Eu pergunto a você, o que fortalece a sua fé? O que fortalece a sua fé? O que impulsiona você a seguir Jesus? O que impulsiona você a ser fiel? Com tantas lutas, provas, batalhas que evidentemente você já deve ter passado, o que tem impulsionado a sua fé? O que tem levado você a se firmar? Eu sou de Cristo, eu sou de Deus, eu creio, vou morrer servindo ao Senhor Jesus. O que tem levado você a ser uma pessoa determinada? Eu já falei em outra palavra que no Brasil hoje tem mais crente desviado do que nas igrejas. Para você ter uma ideia. Né? Uma vez eu vi aí, parece que na Veja, uma reportagem citando aí uma determinada denominação, que é grande por sinal, mas que na pesquisa, até através dos dados do IBGE, do censo, eles descobriram que nessa denominação o número de afastados era maior do que os que estavam congregando. Então, o que tem levado você a perseverar? O que tem levado você a perseverar nesse caminho, a perseverar nessa jornada? Principalmente você, que a sua mãe era crente, seu pai, seus avós. Glória a Deus por isso. Então, amados, Deus, ele é um pai que idealiza o melhor para seus filhos. Você acredita nisso? Que Deus idealiza o melhor para você? A questão é a gente entender isso quando nós estamos em dificuldade. Quando nós estamos bem, é fácil. Deus é pai, Deus é pai. Né? A questão é a gente entender isso quando a gente está debaixo de luta, batalha, dificuldade, sofrimento, coisas que às vezes deixam, como se diz, o nervo à flor da pele. E você não, Deus é pai, Deus é altíssimo, Deus é meu Deus. A gente tem facilidade de crer que ele cuida de nós quando está tudo aqui bacana. A questão é a gente crer nele na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da peleja. Então, queridos, do versículo 21 a 24 do Deuteronômio fala assim: eis, aqui o Senhor teu Deus tem posto essa terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor teu Deus de teus pais. Olha, não temas e não te assustes. Gente, que palavra linda. Não temas, não te assustes. Quantas vitórias Deus tem para ti? Quantas vitórias o Senhor tem para mim? Só que nós temos que possuir a terra, sem temor, sem se assustar. Então, não está fácil a questão do coronavírus, mas não temas, não te assustes, assim diz o Senhor teu Deus, não esse que vos fala, mas assim diz o Senhor teu Deus nesta manhã, para ti, para mim, para nós. Não temas, não te assustes, toma posse. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir as cidades que devemos ir. Isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens, de cada tribo foram-se, subiram a montanha e chegaram até o vale de Escol e o espiaram. Aqui, queridos, Moisés ele começa a trazer à mente deles o dia que ele mandou os 12 espias para espiarem a terra. O dia que Deus falou com eles: não temas, vocês vão possuir essa terra. Possuir a terra, queridos. Queridos, essa
era a ordem explícita de Deus. Mas o povo persuadiu Moisés a enviar primeiro 12 homens. Olha, gente, Deus já tinha falado que era deles, mas o próprio povo que persuadiu Moisés. Não, Moisés, manda primeiro alguém lá para ver como é que é. Vamos ver como é que é. Quantas bênçãos, queridos, às vezes escapam, porque Deus fala e a gente, calma, vamos ver, E enquanto fica aí, vem outro e dá cá que a benção é minha. Então, amados, eles fariam o reconhecimento de todo o território e criariam estratégias para conquistar a terra prometida. Por isso que ele mandou espia. Porque, querida, a vitória é nossa em nome de Jesus. Mas a gente tem que ter estratégia. A visão dos espias era essa. Qual é a estratégia que vamos usar? Qual é a estratégia que você usa para conquistar a bênção que é sua? Qual é a estratégia que você tem usado para conquistar a bênção que Deus fala que é sua? Qual é a estratégia? Oração? Jejum? Consagração? Leitura da Bíblia? Adoração? Qual a estratégia? A gente está aqui de madrugada pela manhã, às 5 horas, isso é uma estratégia para conquistar a terra. Isso é uma terra para conquistar as bênçãos que a Bíblia diz que já são nossas. Certo? Isso é levantar de madrugada pela manhã para orar, em jejum, em consagração, e meditar na palavra de Deus, e orar, e ouvir o que Deus tem para nós. Isso é uma estratégia. Tá ok, queridos? Queridos, o versículo 25 fala assim: e tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Boa é a terra, querido, quer dizer que o Senhor nosso Deus, queridos, desejava presentear o povo com uma terra. Aleluia! Assim como o marido que, ao se casar, honra a esposa com uma casa para nela viverem juntos, o seu amor, né? Tem um ditado que diz assim: quem casa quer casa. Quem casa quer casa, precisa de um lugar. Mesmo que não seja próprio, o alvo é próprio, mas ainda que seja de aluguel, o casal precisa de uma casa, né? Então, amados, a terra era uma dádiva divina, queridos, para eles. E aqui fala o quê? Terra boa, terra boa, terra boa, terra boa, terra boa. Glória a Deus. Tem um texto na palavra que diz assim, que Deus é bom. Deus é bom. Ele nos tem colocado em terra boa. Aonde você está, saiba que é terra boa. Ô pastor, nós vamos aprender que aqui nesse livro de Deuteronômio, que Deus é o Deus que nos abençoa no campo, nos abençoa na cidade. Você vai aprender aqui nesse livro, Deus é o Deus que abençoa quem está em Curitiba, mas Deus é Deus que abençoa quem está lá em Maranguape. Oh, glória a Deus. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Assim como ele fala com aqueles aqui do Paraná que estão nos ouvindo agora de manhã, ele fala contigo aí no Ceará. Assim é o nosso Deus, ele fala. Ele traz paz para o nosso coração. Ele traz prosperidade espiritual para nós, depois a prosperidade emocional e, consequentemente, a material. Aleluia, glória a Deus. Versículo 26 a 32, ele diz: porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandato do Senhor vosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus, para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem vos temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará
por vós. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo começou a ficar com medo, queridos. E Moisés fala com eles, olha, Deus, ele prometeu que vai adiante de nós. Queridos, aconteça o que for, Deus, ele vai adiante de nós em relação a esse coronavírus. Creia nisso. Deus, ele vai adiante de nós nessa situação que o país passa. Creia nisso. Deus, ele vai adiante de ti. Ele vai adiante de você. Com todas as atrocidades, lutas, batalhas, dificuldades, nessa questão de tomar posse dessa terra prometida, creia, Deus, o Senhor dos exércitos, ele vai adiante de ti, ele vai adiante de nós, creia nisso, mesmo que algum soldado tombe neste momento, e quantos soldados têm tombado neste momento, quantos, queridos, quantos soldados preciosos, consagrados também, têm tombado ímpios, mas têm tombado servos de Deus também. Mas creia que Deus, ele vai adiante, é a promessa dele. O versículo 28 diz, para onde subiremos, nossos irmãos? Maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus. E também vimos ali filhos dos gigantes, porque nessa cidade os cananeus, eles eram gigantes. Foi um período que a terra foi habitada por gigantes, homens altos, fortes, guerreiros, aparentemente invencíveis. Então o povo de Israel, eles começaram a olhar para esses gigantes. Filho dos gigantes, o relato está relacionado aos filhos de Anak, chamado de Anaquins. Esse povo de grande estatura vivia na região de Hebron, Números 13 e 22. Certo, queridos? Anak. Quem sabe você tem enfrentado alguns Anak por aí? Quem sabe tem Anak na sua vida? Quem sabe você está rodeado de Anaks? Pessoas sem fé, pessoas sem temor a Deus, pessoas que talvez até a princípio estão caminhando na mesma fé que você, mas muitas vezes têm sido gigantes que trabalham para interceptar a sua vitória, seu sucesso, seu crescimento, sua caminhada. Mas Moisés, antes de atravessar o Jordão, ele faz esse discurso para o povo, lembrando a eles daqueles gigantes. O versículo 34 diz, ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo, nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei a vossos pais. Misericórdia. Então, queridos, a murmuração indignou o Altíssimo e fez tanto aquela geração quanto os sonhos dela serem enterrados. O sonho daquela geração foi enterrado por causa da murmuração. Queridos, muitas vezes Deus te dá sonhos, mas vem gigantes. Aí você olha o gigante, aí a bênção passa. Quantas pessoas têm experimentado isso? A bênção passa, porque murmura. Queridos, salvo Caleb e o Josué, salvo eles entraram na terra prometida, porque eles foram os únicos que mantiveram a perseverança, a confiança e a fidelidade em Deus. Eu pergunto, você tem mantido firme a sua confiança em Deus? Sua confiança em Deus, como é que está? Ela está inabalável?
Amém? Então, queridos, eu vou terminar por aqui esse capítulo 1 de Deuteronômio. Como você pode ver, é um capítulo maravilhoso. No 2:1 fala: depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminhamos no vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o Monte Seir. Glória a Deus. Amanhã, queridos, a gente continua esse discurso de Moisés. Hoje foi o início e a gente vê aí quanta preciosidade, quanta coisa para a gente tirar de ensino para a nossa vida. Se você puder, compartilhe essa palavra depois no seu Face, porque ao compartilhar, todos os seus amigos do Face vão poder ouvir essa palavra, vão poder assistir essa palavra. E eu tenho certeza que Deus vai falar com eles. Seja um instrumento de Deus. Querido Deus e Pai, autor da nossa fé, eu te agradeço pelo dia que o Senhor fez. E aprove ao Senhor que neste dia nós levantássemos de madrugada pela manhã para ouvir a tua voz. E a tua voz hoje, ó Deus, está em Deuteronômio no capítulo 1. Quando Moisés ele traz a lembrança do povo de Israel, que faltava apenas 11 dias de caminhada para eles entrar em Canaã, na terra prometida, Satanás fez eles vacilarem. Satanás trabalhou para que eles vacilassem, para que eles tivessem medo, para que eles murmurassem, para que eles reclamassem. E o resultado é que aquela bênção deles foi atrasada por 40 anos. Eles tiveram que ficar 40 anos peregrinando, meu Deus. E aquela geração padeceu, só não Josué e Caleb, porque só eles mantiveram a fé, a confiança no Senhor. Meu Deus, que o teu Espírito Santo possa usar-me nesta manhã para falar com este homem, para falar com esta mulher, porque nós estamos aqui neste mundo como peregrinos, porque na verdade nós estamos a caminho da Canaã celestial, aleluia. Senhor, e muitos são os gigantes, muitos são as atrocidades, muitas são as lutas, muitas são as batalhas, muitas são os dilemas. Senhor, muitas são as muralhas que precisam ser ultrapassadas, cair por terra. Muitas são as áreas de libertação na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração. Muitos são as pedras, os tropeços, os desertos, as atitudes malignas de Satanás para nos tentar ludibriar e nos afastar do sonho dessa terra prometida de estar com o Senhor eternamente. Pai, muitas são atitudes que o Senhor permite para nos treinar, para moldar o nosso caráter, a nossa personalidade. Senhor, e há aquelas coisas que machucam a nossa alma, há aquelas coisas que machucam o nosso coração. Senhor, há aquelas coisas que muitas vezes nos levam a pensar, será que vale a pena? Será que vai valer a pena? Oh, Senhor, há aquelas coisas que muitas vezes nos levam a queixar, que muitas vezes nos levam a reclamar, que muitas vezes nos levam a murmurar. Pai, mas que o Senhor seja conosco, que o Senhor fortaleça as nossas mãos e que possamos crer em Ti como Deus Todo-Poderoso, como Deus Criador dos céus e da terra. Senhor, e que neste dia Tua boa mão seja conosco. Afastai-nos dos demônios, afastai-nos das astutas ciladas de Satanás. Pai querido, não nos deixes cair em tentação neste dia, mas livra-nos do mal, porque Teu é o poder, o reino, a Tua glória para sempre. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração.